No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os surfactantes e comentar um pouquinho sobre o que eles são, o que eles fazem, o que eles estão causando no meio ambiente e se a gente tem alguma alternativa para ele. Oi, gente, tudo bem? Eu voltei e eu vim trazer mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre os surfactantes. Você deve estar se perguntando, o que são surfactantes? O que eles fazem e por que as pessoas comentam tanto sobre eles? Então a gente vai comentar um pouquinho primeiro o que eles são, quimicamente falando, e depois comentar um pouquinho o que eles estão causando no nosso meio ambiente e por que as pessoas não gostam tanto de usar eles. Então, para a gente começar, os surfactantes, eles também são conhecidos como tensoativos. E o que eles são, né? É uma molécula que ela tem, uma parte dela é hidrofílica, que é quando a molécula ela tem atração por água, e uma parte hidrófoba, que ela não tem atração por água, mas sim por óleo. Eu vou colocar um desenho dela aqui do meu lado para vocês verem. Vamos lugar por aqui. E o que essa característica dela permite? Por que ela é boa? Essa característica dela faz com que quando ele entre em contato com algum líquido, alguma coisa que tenha duas fases, pode ser uma fase aquosa e uma fase oleosa, ela ajuda a dissolver aquilo. Ela consegue se conectar com as duas partes. Então, quando tem duas fases que são immiscíveis, que elas não se misturam, os tensoativos podem ser usados para ajudar elas a se misturarem para virar uma coisa só. Por exemplo, o sabão de cozinha ou um sabão para a pele, para o rosto, por exemplo, também shampoo. Todos esses produtos que a gente usa em casa que a gente consegue é ótimo para tirar gordura, para fazer isso, para fazer aquilo. A maioria deles tem tensoativos porque os tensoativos ajudam a que a limpeza, a forma como ela age na gordura e na água, facilite a nossa vida para poder realizar a limpeza das coisas que a gente tem. Meu Deus do céu, não para de passar carro. Os tensoativos, eles têm 4 classificações, que são a aniônica, a catiônica, a anfótera e a não iônica. Elas são classificadas a partir da polaridade delas. O que significa isso? Elas podem ser apolar ou polar. Quando uma molécula é polar, ela tem elementos, tem maior carga energética do que os outros que estão contidos na molécula. Então ele puxa a atenção mais para ele, ele tem maior habilidade de se conectar a outras moléculas. Quando ele é apolar, os elementos não possuem tanta diferença de carga energética. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada uma das classificações dele. Quando a molécula é aniônica, é um tensoativo aniônico, ele possui a cauda igual a que eu mostrei anteriormente no começo do vídeo. E na parte que seria polar, que é na cabeça da molécula, ela vai ter carga negativa para ser aniônica. Os tensoativos aniônicos são os mais utilizados no Brasil, porque eles têm baixo custo. Além do baixo custo, ele tem propriedades espumantes e de detergência, de limpeza muito grande. Então, os brasileiros gostam muito de coisas que formam muito sabão, que a gente acha que está limpando mais. E por conta disso, a indústria brasileira usa muito produtos que possuem tensoativos aniônicos para criar essa espumação e essa detergência grande. Os tensoativos catiônicos, eles são da mesma forma que os aniônicos. A diferença é que na parte polar, que no aniônico a carga era negativa, nos catiônicos a carga vai ser positiva. Eles não são tão bons e tão detergentes, com poder de limpeza tão grande como os aniônicos, por isso eles não são tão utilizados. Os anfóteros, eles possuem a capacidade de serem tanto aniônicos como catiônicos. Isso vai depender do meio que ele está, do pH da onde ele está. E eles são muito utilizados. Por quê? Eles são suaves e compatíveis com todos os outros tensoativos que existem. Então, eles são muito utilizados combinados com outros tensoativos. Por exemplo, os aniônicos, eles causam uma irritabilidade, o anfótero não causa. Então, quando eles usados juntos, ele consegue aliviar
essa irritação que o aniônico causa. Então, são muito utilizados principalmente em cosméticos, porque o anfótero, ele se adapta muito bem à nossa pele. Então, ele não causa irritações e alergias. E isso acaba sendo muito bom para a indústria cosmética, por isso que ele é muito utilizado. E os não iônicos, eles são diferentes dos catiônicos e dos aniônicos. Ele possui vários oxigênios ligados na molécula, então a polaridade da molécula está estendida por quantos oxigênios ela tiver. E isso faz com que ela consiga se ligar em vários lugares diferentes na molécula, diferentemente dos aniônicos catiônicos, que tinham só a parte que era mais polar, que era onde as ligações aconteciam. Ele não possui tanta irritabilidade na pele, que nem os aniônicos, por exemplo, mas ele também não tem um poder de espumação tão grande. Então, muitas empresas não usam porque ele não, como não espuma tanto, às vezes o consumidor tem a sensação de que não tem tanta limpeza. E aí acaba não comprando porque acha que o produto não é bom. O que não necessariamente significa isso. Então, muitas vezes, eles são utilizados junto com os aniônicos para poder ser utilizado o poder de limpeza que os aniônicos têm. E além disso, os não iônicos possuem uma capacidade de se adaptar muito bem com as matérias-primas de cosméticos que tem na indústria. Então, eles são às vezes utilizados por conta disso. Agora que eu já te expliquei um pouquinho sobre os tensoativos ou surfactantes, sobre o que eles são, o que eles estão, como eles agem. Então agora a gente pode passar para comentar um pouco sobre o que eles fazem no meio ambiente e por que as pessoas não gostam muito de utilizá-los. O que acontece é que quando a gente usa produtos na nossa cozinha, tomando banho, lavando o rosto, seja onde for, o que é eliminado, que a gente lava e tira e cai e vai pelo ralo, ele acaba indo para os corpos hídricos e ele acaba entrando em contato com o meio ambiente. E isso pode gerar impactos pelas características que eles possuem. Ah, não para de passar carro! E o que acontece quando esses tensoativos entram em contato com o meio ambiente? Existem micro-organismos, eles podem causar uma quebra da molécula, e o problema não é exatamente o tensoativo, a molécula de tensoativo. O problema é o que se deriva da degradação dos tensoativos, o poder de toxicidade que os tensoativos têm quando eles são degradados. E essa quebra da molécula que ocorre, ela pode separar a cauda da cabeça da molécula e as propriedades que a molécula tem, elas vão ser alteradas, a forma como ela vai interagir com o meio vai ser diferente. E quando ocorre a degradação completa da molécula, ela libera CO2, água e alguns minerais também. E para a degradação da molécula, existem condições perfeitas que vão ajudar para que ela seja degradada. Então, o pH do meio, a oxigenação, a temperatura e a concentração de surfactantes que estão ali vão causar uma degradação em cadeia e às vezes acaba sendo muito rápido e liberando muitas toxinas no meio que ela está de forma muito rápida. Um problema, por exemplo, dos surfactantes catiônicos é que eles se ligam a micro-organismos. Eles se absorvem, se conectam com micro-organismos que são responsáveis pela degradação de determinados elementos, de determinadas substâncias, e acaba impedindo a absorção dos nutrientes que essa molécula poderia ter e levando esse micro-organismo à morte. E isso é um problema porque esse micro-organismo que ele está nesse meio por um motivo, se for causada a morte de muitos desses micro-organismos, parte dessa cadeia vai ser interrompida e isso gera um problema para o meio que ela está inserida. Mas não são só os ambientes aquáticos que são afetados pelos surfactantes. O solo também pode ser afetado. Existem surfactantes utilizados na produção de produtos agroquímicos e quando eles são utilizados no solo, eles podem causar uma toxicidade que é um problema para o solo. Além disso, os lodos são formados nas estações de tratamento de água, podem ser usados como fertilizantes. Eles também vão acabar causando uma toxicidade no solo. Além disso, os tensoativos não iônicos são considerados tóxicos para as plantas terrestres.
A maioria dos surfactantes que são utilizados hoje em dia na indústria são sintetizados a partir de petróleo. Porém, como teve um crescimento dos consumidores com uma preocupação ambiental maior e a legislação de controle do meio ambiente ter mudado, levou as pessoas a procurarem surfactantes que sejam naturais, como uma alternativa para os produtos que a gente utiliza, o que nos leva ao próximo assunto, que são os biosurfactantes. Estão sendo utilizados como uma alternativa para os surfactantes, porque eles são naturais e eles têm uma toxicidade ao meio ambiente menor, ou pode ser até nula, do que os surfactantes que são derivados do petróleo que a gente utiliza atualmente na indústria. Então, os biosurfactantes são surfactantes, possuem propriedades de surfactantes, eles diminuem a tensão superficial de algum produto e possuem uma capacidade de detergência e limpeza muito grande. Eles são originados de subprodutos de bactérias, fungos, leveduras, e a maioria deles são aniônicos ou neutros, que são os anfóteros. Diferente dos surfactantes químicos, os biosurfactantes eles são muito facilmente degradáveis na água e no solo. Então, eles são adequados para aplicação no tratamento de resíduos. Além disso, como teve uma maior preocupação da população com produtos que têm um efeito alérgico maior nas pessoas, que são resultado de produtos artificiais, os biosurfactantes acabam sendo uma boa alternativa, porque eles possuem uma baixa toxicidade e eles são muito confortáveis na pele. Então, eles são muito utilizados na indústria, em cosméticos, produtos de higiene, até na indústria alimentícia. Além disso, os biosurfactantes também têm uma vantagem muito grande de serem sintetizados a partir de substratos renováveis e possuírem uma grande diversidade química. Isso acaba possibilitando características diferentes para tensoativos diferentes, especificações que podem ser únicas de cada tensoativo. Como ele possui características estruturais e propriedades físicas que são distintas, a eficiência deles comparado com os tensoativos sintéticos são muito melhores. Então, como eu disse, ao fato deles terem características únicas deles, eles podem ser modificados facilmente na estrutura química deles e isso pode trazer muitos benefícios para você utilizar para o desenvolvimento de produtos para uma necessidade específica. Portanto, o que a gente pode entender disso? Que os surfactantes eles são ótimos para serem utilizados em cosméticos e produtos de limpeza de casa. Porém, todo produto químico precisa ser levado em consideração qual é o impacto ambiental que ele vai estar causando. No caso dos tensoativos, a biodegradabilidade dele envolve inúmeros fatores. O pH do meio, a temperatura, quais são os micro-organismos que estão naquele ambiente. E tudo isso vai ser importante para a forma como ele vai causar um impacto ruim para o ambiente que ele vai estar inserido. Então é importante a gente estar observando e estudando sobre isso para entender melhor e poder saber dizer se eles são bons para serem utilizados ou não. Até porque os derivados dos surfactantes podem ser mais tóxicos e piores para o ambiente do que os próprios surfactantes. Então, a gente pode concluir com esse vídeo que os surfactantes eles não são bons para o nosso meio ambiente. Eles podem até, na verdade, serem ruins para a nossa pele. Mas os biosurfactantes eles são uma ótima alternativa para os produtos que a gente quer utilizar de uma forma que não vá causar impactos graves para o meio ambiente e são bons para a nossa pele, não causam problemas nela. Eu vou trazer mais para vocês no próximo vídeo, mais aprofundado sobre o que os biosurfactantes e os surfactantes causam na pele, com uma explicação mais elaborada. Então fiquem ligados que na próxima semana eu vou trazer um próximo vídeo complementando esse. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre esse assunto, eu vou deixar as referências que eu utilizei para poder montar esse vídeo aqui embaixo. E se você quiser, tem outros vídeos no meu canal que você pode estar assistindo que eu estou falando um pouco mais sobre produtos para nossa pele e o que eles causam nela. É isso. Obrigada por terem assistido até aqui e a gente se vê numa próxima. Beijinhos, tchau, tchau. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar e me marcar.